Fala professor, fala professora, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui dentro da Escola do Treino em Grupo. E hoje eu estou num cenário diferente, estou dentro aqui da Start Performance, a nossa academia, para falar com vocês sobre a questão de comunicação e posicionamento que vocês têm que ter dentro da aula de vocês. E quando a gente fala em treinamento em grupo, professora, muitas vezes o layout da nossa sala não é tão favorável, porque a gente vai atender muitas pessoas ao mesmo tempo e você tem que ter uma boa comunicação, tanto para as pessoas que estão próximas a você, como pessoas que estão lá no fundo da minha sala, por exemplo. Então, na minha sala é uma sala retangular, tá? Onde geralmente no início da aula eu me posiciono aqui na frente e eu tenho essa visão inteira da minha sala. Eu tenho tanto alunos do meu lado direito, do alunos do meu lado esquerdo, tá? E uma primeira dica que eu dou para vocês é a questão do posicionamento inicial. Nunca fique de costas para algum aluno, tá? Então é sempre interessante que você se posicione nas extremidades da sua sala para que todas as pessoas consigam enxergar você. Se a partir do momento que você vai fazer a explicação do exercício, você se posiciona no centro da sua sala com alunos tanto na sua frente como nas suas costas, essa pessoa aqui, ela vai estar olhando para as suas costas e não vai estar vendo a questão da sua explicação, principalmente na questão de demonstração de alguns movimentos, tá? Então é interessante que você fique nas extremidades ou peça até mesmo para os alunos formarem rodas ou quadrados para você se posicionar na extremidade, nunca no centro do ambiente, para você nunca ficar de costa para algum aluno. Um outro ponto muito importante é a questão da tonalidade da sua voz perante aos seus alunos. Semana passada mesmo uma professora me procurou falando que os alunos estavam questionando ela em relação ao volume da voz que ela tinha dentro da sala, que as pessoas não estavam conseguindo entender o que ela falava. E eu falei que simplesmente é uma coisa normal que acontece de início. Eu tinha muito esse problema, até por questão da minha timidez, então eu era muito retraído dentro do meu ambiente, eu era tímido e a minha voz era baixa. Então imagina um cenário, você atender 15, 20 pessoas com uma voz baixinha, mas retraído por conta da sua timidez. A sua aula simplesmente não vai fluir do jeito que ela deveria fluir. Então, a recomendação básica para vocês é tomar muito cuidado com essa questão do volume da sua voz. Vocês têm que pensar o seguinte, que todos os alunos dentro da sua sala, eles precisam ouvir o que você está falando. Desde as primeiras pessoas aqui na frente, até mesmo as últimas pessoas lá no fundo. A minha sala aqui tem mais ou menos 23 metros de comprimento, tá? Então imagina o tom de voz que eu tenho que utilizar para todos os alunos conseguirem me ouvir de uma maneira igual, tá? Então não adianta os alunos da frente entenderem o treino e os de trás não conseguirem ouvir minha voz. Então é a questão, se você trabalha com música, abaixa o volume da música ao máximo, pega ar na sua caixa e começa a falar bem solto, tá? Evita de falar muito baixinho, muito retraído, porque isso atrapalha o andamento da sua aula e os alunos não conseguem compreender o que você está falando. Saindo do tema voz, vamos entrar no tema postura de aula, tá? E isso é muito importante, porque você como professor, você é o líder do seu grupo, você é a alma do seu treino, literalmente. Então a postura que você tem perante aos seus alunos faz toda a diferença na questão de autoridade que você vai ter com eles ou não, tá? Por isso, muitas vezes, pessoas mais retraídas sofrem mais por conta dos atendimentos em grupo, porque elas não conseguem se posicionar, elas não gostam de ser o centro das atenções perante uma grande quantidade de pessoas. E é justamente isso que acontece quando você atende em grupo. Você é o centro de toda a atenção no período de aula. Então, é importante que você, principalmente você que é mais tímido, tenha consciência que você vai ter que quebrar essa barreira para conseguir desempenhar a sua função de uma maneira excelente, tá? Então, se você é tímido, você vai ter que começar a estudar, começar a treinar isso fora do seu ambiente de aula para quando chegar aqui, você começar a dominar todo o espaço e sim ser o centro das atenções naquele momento. E eu falo muito nessa questão de timidez porque eu percebi uma evolução na minha carreira no decorrer do processo que eu fui melhorando isso, tá? Eu sou uma pessoa tímida ainda, mas hoje eu já consigo me comunicar muito melhor do que no meu início de carreira, até porque eu estou gravando esse vídeo com vocês, então você já percebe que eu consigo desenrolar um pouco melhor. Mas no meu início de carreira, pessoal, eu era muito travado e eu já percebia que isso me atrapalhava demais.
Então eu tive que colocar a cara para bater, começar a estudar, começar a ver técnicas de comunicação, tá? E principalmente o medo de você falar em grupo, e a pessoa tem muito medo do erro, né? Então do julgamento. Então você tem que bater no peito e falar que não, se eu sei, eu tenho condições para expressar o que eu sinto, expressar o que eu sei de conhecimento para transferir para aquele grupo. Então, você sendo uma autoridade dentro da sua aula, você tem que ter esse posicionamento muito claro. Vamos falar agora sobre postura, tá? Que muitos professores pecam em relação a esse sentido, tá? Postura. Então, como você vai interagir com o grupo, como você vai fazer as correções, como você vai se manter dentro da sua aula. Você vai permanecer nessa posição do braço cruzado, você vai permanecer com a sua mão no bolso, você vai ficar olhando para baixo, você vai ficar conversando com o aluno temas aleatórios. Então, a postura que você tem perante o grupo vai fazer com que sua autoridade também ou ela aumente ou ela caia de vez, tá? Então, base simples aí. Evitar muito tempo de ficar sempre no mesmo local. Imagina que aqui eu tenho 10, 12, 15 pessoas. Imagina que o tempo inteiro eu fique aqui no centro ou aqui no canto, de braço cruzado aqui embaixo ou de braço cruzado aqui em cima, só olhando o espaço, sem interagir em nenhum momento com todos os alunos. Isso é horrível, tá? Principalmente para quem está treinando. Se eu tenho um aluno do lado e eu fico nessa posição aqui, e eu começo a conversar com esse aluno, a galera que está lá no fundo vai falar o seguinte, ó, o professor só dá atenção para quem está lá na frente. Ah, o professor só conversa com fulano, só conversa com ciclano. E vocês sabem que isso existe, a questão do ciúme existe perante o grupo. Então, se você se posiciona de uma maneira aqui na sua sala, percebeu que ficou um tempinho aqui já? Você vai para outro ponto, fica mais um pouco, conversa com um, vai lá no fundo, conversa com outro. É importante que você fique se movimentando durante a sala o tempo inteiro para os alunos perceberem que você está de olho em tudo que eles estão fazendo e não ficar naquela coisa, o professor tem a panela com fulano ali, só fica conversando com fulano. Então isso é super importante. Você não é uma árvore, você não cria raiz, então se movimente pela sala. Você precisa ser visto por todos os alunos, tá? Não adianta você pegar um lugarzinho confortável aí e chegar aqui, mesmo que você esteja vendo todos os alunos, ficar aqui ó, de mãozinha cruzada, não interage em nenhum momento, você não motiva em nenhum momento, os alunos eles vão perceber isso na hora, tá? Então é importante que você quebre essa barreira aí também. E o último ponto super importante para você conseguir desenrolar muito bem a sua aula é você entender as maneiras que você vai fazer as correções, a maneira que você vai fazer a explicação de todo o movimento para o seu grupo, tá? Eu já comentei, você é a alma da sua sala, então se você está com a energia baixa, o seu treino vai ter uma energia baixa também. Se você está com a energia lá em cima, você vai conseguir transferir isso para o seu aluno. Então é primordial que você tenha atitude, tenha energia em tudo que você vai fazer durante a sua aula, tá? Então, quando for fazer uma correção, faça uma correção bem feita. Quando for fazer uma explicação de movimento, executa aquele movimento com perfeição, executa aquele movimento com energia. Não aquela questão, nossa, eu estou cansado hoje, vou fazer de qualquer jeito porque os alunos sabem como o movimento é. Não, você tem que executar cada exercício da maneira que você quer que os alunos executem. Desde que você faça isso a primeira vez, ou tenha que fazer isso 100 vezes. O aluno que treina com você há 5, 6 anos já. Eu, pelo menos, tenho esse hábito. Toda vez, por exemplo, que eu tenho um grupo que vai trabalhar com flexão de braço, mesmo com todos os alunos sabendo que eles têm a flexão de braço, eles já sabem como faz, eu vou lá e executo o movimento. É importante que você tenha essa interação, é importante que você vá corrigir o aluno, é importante que você olhe para o aluno e principalmente que o aluno perceba que você está olhando para ele. Você tem que se movimentar pela sala, igual eu já falei. Então você tem toda a responsabilidade por todas as pessoas que talvez estejam dentro desse local, no local que você está atendendo. Então você não pode ser omisso, você tem que vestir literalmente essa questão da liderança para você conseguir passar toda a confiança, toda a animação que você tem para o seu grupo. Para de ficar reclamando também durante a aula. Tem aluno que chega para treinar, às vezes o professor está de mau humor aquele dia, não fala nem um bom dia. Tem professor que só fica de mau humor a semana inteira, aí o aluno vai treinar 2, 3 vezes na semana
Toda vez que o aluno chega, você está com um bicão desse tamanho. Aí você reclama do namorado, da namorada, você reclama do chefe, você reclama de tudo, você reclama que está sem dinheiro, o aluno vai achar você um porre. Imagina a pessoa que treina 2 vezes na semana, toda vez que vem treinar, o professor está cozido lá, não fala nada. Passa o treino e fica de canto com o braço cruzado, esperando o tempo da aula passar. Eu não gostaria que o meu professor fosse assim, eu acho que vocês também não gostariam. Então é um pouco de atitude que eu quero que vocês tenham para conseguir fazer uma aula legal, não só para você, mas para o seu aluno também. Uma aula agradável, ela começa sendo uma aula agradável desde a recepção que você tem com o seu aluno, falando um bom dia animado, um boa tarde animado, um boa noite animado, até mesmo as correções que você vai fazer de maneira pontual. Se você é mais brincalhão, tenta brincar, quebrar um gelo um pouco dentro da sala. Se você já é um pouco mais tímido, você tem que entender que isso faz parte, você tem que deixar o ambiente leve. Nosso público, geralmente, ele não gosta tanto de treinar, ou pessoas que têm muita dificuldade. Então a interação começa nessa quebra de gelo, numa brincadeira aqui, uma brincadeira outra, você puxa o grupo inteiro para se comunicar entre eles. Evita de ter panela, a comunicação tem que ser coletiva. Você pode parar um tempinho, conversar com uma pessoa que está aqui. Percebeu que está conversando demais? Ô fulano, já vem aí, vai lá no ciclano, lá no fundo, conversa mais um pouquinho. Se a pessoa é mais tímida e não gosta tanto de conversar, não tem problema. Chega perto dela, faz alguma correção pontual, permanece do lado dela por um tempinho lá, só para ela perceber que você está rodando dentro da sala, que você está tomando conta dela. É isso que a gente faz. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o aluno está treinando conosco aqui, nós estamos cuidando daquela pessoa, aquela pessoa está sendo cuidada. Então ela precisa ter esse cuidado, ela tem que sentir que isso está acontecendo de fato, que ela não está largada no espaço, que geralmente acontece. E eu recebo muitas reclamações aí de alunos que fazem aulas experimentais em outro lugar, ou treinavam em outro lugar, que ele chegava lá, é aquela coisa, é bem tratado na aula experimental e na primeira aula, depois vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Aí o aluno vira apenas mais um. Então isso aqui, pessoal, são dicas básicas de como você precisa se comportar dentro do seu ambiente de treino. Não é só o treino que conquista um aluno, tá? A sua postura perante o grupo faz toda a diferença também. Eu conheço professores aí que trabalhavam em academia, esse professor saiu, foi para outra academia, vários alunos seguiram esse professor para aquele outro espaço porque eles não gostavam tanto da academia, mas frequentavam por conta daquele professor. Então, é interessante que você crie um vínculo, que você seja uma pessoa alegre durante a aula, que você seja o mais entusiasmado aí da sua turma, para você transmitir essa energia toda para o seu grupo, tá? Então não seja uma pessoa apática e não seja uma pessoa aquém que só está esperando o horário para ir embora. Então são recomendações básicas que eu utilizo faz um tempinho aqui dentro do nosso espaço já, e até mesmo na época que a gente atendia ao ar livre, que faz toda a diferença, tá? Não é só treino que ganha aluno. Sua comunicação, sua postura, sua didática faz toda a diferença também. Tá bom, professor? Tá bom, professora? Espero que vocês tenham entendido todo o contexto aqui. E até mais. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.